Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, em especial, nós iniciaremos uma série de exposições no primeiro livro dos Reis, mais especificamente do capítulo 1 ao capítulo 11. E antes de nós iniciarmos, eu quero dar algumas diretrizes sobre esta série. Nós vamos focar nos 11 primeiros capítulos do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, que tem como objetivo principal mostrar o tempo do reinado do rei Salomão, desde a ascensão ao trono até a derrocada moral e espiritual de Salomão. E dentro de toda a ideia que esses capítulos irão trazer, nós vamos focar nessa série justamente falando das consequências catastróficas, as consequências que existem quando se quebra a aliança com o Senhor por meio da desobediência, por meio do orgulho, do egoísmo do coração. Salomão, mesmo sendo um dos maiores reis da história, ainda assim fracassou no final do seu reino, porque abandonou ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. E nós veremos o perigo disso para a nossa vida também, as consequências de quando nós vivemos uma vida de desobediência ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, veremos que a graça de Deus, a compaixão de Deus, que pode nos levar a viver conforme a vontade dEle. Nós vamos expor cada assunto principal de cada capítulo, cada momento essencial do reinado de Salomão. Então, não necessariamente nós vamos expor versículos por versículos de cada capítulo, mas nós vamos focar em versículos específicos que falam de acordo com a temática que nós vamos trazer para os irmãos nesses 11 capítulos. Sendo assim, hoje nós vamos meditar no capítulo 1, dos versos 32 a 53. Como foi orientado pela manhã na escola dominical, nós falamos com os irmãos que lessem todo o capítulo 1 e assim ficaria mais fácil de os irmãos entenderem um contexto como um todo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do verso 32 a 53. E fica também a orientação que você deixe a tua Bíblia aberta, analise o texto no momento da pregação, faça anotações para que durante a semana você possa estar meditando no que ouvir aqui nesta noite. 1 Reis, capítulo 1, de 32 a 53, diz assim a palavra do Senhor. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele que reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaía, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão. Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui,
porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaía, filho de Joiada, e os da guarda real, e eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. Eles voltaram de lá cheio de alegria, e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com o nome de Salomão, com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assentasse no meu trono e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer e levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias temeu Salomão, levantou-se e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que disse: vá para a sua casa. Vamos orar mais uma vez, pedindo o direcionamento do nosso Deus, para que Ele nos ensine um pouco mais das Sagradas Escrituras. Ó soberano Senhor, bendito seja o Teu santo nome, porque nos permite aprendermos mais de Ti, mais da Tua palavra. É assim, ó Deus, que nós ouvimos a Tua voz, quando meditamos na Tua palavra, quando buscamos entender a Tua palavra, ó Senhor. Ajuda mais uma vez nesta noite a ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer e que nós possamos ser transformados, curados pela Tua palavra para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito. Mostra-nos a beleza do Teu reino eterno, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que esta palavra de fato possa nos levar a engrandecê-lo mais e mais. E assim vivermos para a honra e glória do Teu santo nome aqui na terra, ó Deus. Ajuda-nos, instrua-nos, por meio do Teu Espírito Santo, o único que pode de fato guardar a Tua palavra no nosso coração. Não é nenhum homem, não é nenhuma forma de expor as Escrituras, nenhuma eloquência que pode causar este efeito, mas o Teu Santo Espírito. E é nele que nós clamamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, como nós já falamos outrora, em uma das nossas exposições no livro dos Reis, os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis foram originalmente escritos como um livro só, para contar uma história unificada da monarquia de Israel. Estes livros provavelmente foram escritos entre os anos de 586 a 561 a.C. Então, o livro dos reis, ele vai relatar os atos de uma lista de reis que vieram depois de Davi e como nenhum deles foi capaz de cumprir a aliança e os estatutos do Senhor de maneira perfeita. O livro dos reis, por exemplo, o 1º e o 2º livro, citam 40 reis. 20 do reino do norte, do reino de Israel, e 20 do reino do sul, que é do reino de Judá. E é-nos dito que apenas 8 desses reis fizeram em certa medida a vontade do Senhor, e todos eles eram do reino do sul, do reino de Judá, ou seja, do reino do norte, nenhum cumpriu a vontade do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 7, é dito que após Davi unificar as tribos de Israel em um reino só, o Senhor Deus, o Deus da aliança todo-poderoso, promete que da linhagem de Davi
viria um rei messiânico que estabeleceria o seu reino sobre as nações e cumpriria todas as promessas que foram feitas a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Então existia uma grande expectativa, mas a verdade é que nenhum citado nesses livros cumpriu perfeitamente aquilo que se esperava. E no capítulo 1, este que nós acabamos de ler do primeiro livro dos reis, temos então a resposta para a seguinte pergunta: quem será o sucessor de Davi ao trono de Israel? Quem sentará depois do grande rei Davi no trono de Israel? E é possível ver aqui que após voltas e reviravoltas e até mesmo uma tentativa de usurpação do trono, é Salomão que assume como legítimo sucessor ao trono. Salomão assume como um legítimo sucessor ao trono. E conforme nós lemos a partir do verso 32, ele assume como esse legítimo sucessor ao trono, porque essa era a vontade do próprio Senhor. Essa era a vontade do próprio Senhor. Observem que dos versos 32 a 40, nós podemos ver aqui diretrizes dadas pelo rei Davi para a coroação e estabelecimento do reinado de Salomão em Israel como seu legítimo predecessor. Mas é interessante observarmos que essa história do rei Salomão, iniciada aqui no capítulo 1, é também iniciada falando do grande rei Davi, que era idoso e de idade avançada. Conforme está no verso de número 1, você vai ver que começa assim, falando sobre Davi. Idoso, debilitado, avançado em idade. Davi foi um dos maiores reis terrenos, talvez o maior. Desde menino realizou muitos feitos heróicos em combate. Matou leões, ursos para defender manadas e rebanhos do seu pai. Matou gigantes, conquistou reinos, construiu uma fortaleza para seu povo em Jerusalém. Dele nasceu uma dinastia real perpétua com muitos. Todavia, agora aquele famoso rei estava idoso, abatido, e apesar de toda a grandeza, não havia nada que pudesse fazer, além de tentar manter-se aquecido no seu leito. Nem isso ele estava conseguindo. Inclusive tiveram que providenciar uma jovem sunamita, para auxiliá-lo no momento de se aquecer. Aliás, irmãos, o definhamento de Davi, descrito aí nos primeiros versos do capítulo 1, não apenas lembra que até mesmo o maior dos reis humanos irá definhar, mas também lembra da nossa própria fragilidade. O que aconteceu com Davi é o que também acontecerá conosco um dia. A audição falhará, a visão ficará fraca, os braços e pernas se tornarão frágeis. São os efeitos inevitáveis na vida debaixo do sol. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu estou entre 35 e 40 anos e eu já sinto tudo isso. E eu quero dizer para você, vai piorar, fique tranquilo. Mas são efeitos inevitáveis, e é por isso que devemos nos atentar a um conselho que Salomão deu em Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Para que não cheguem dias, isso mais à frente, em que diga não tenho prazer nele. Lembre-se que a vida debaixo do sol tem esse destino. Mas seja durante a nossa vida, mais jovem ou mais velho, o Senhor deve ser o centro da nossa vida. E a narrativa nos diz aqui, irmãos, que depois de certas reviravoltas, quanto a quem assumiria de fato a monarquia de Israel como novo rei, nós veremos um pouco mais sobre o que aconteceu à frente. Davi vai dar instruções para a coroação e consagração de Salomão como rei a partir do verso 32. Ele diz que Salomão deveria montar na sua mula pessoal. A mula pessoal do rei, provavelmente uma mula fêmea, simbolizava a grandeza, a realeza. Em seguida, Davi diz que Salomão seria ungido. Nós temos aqui um ritual sagrado que traria a coroação, a consagração do próximo rei.
Agora o sacerdote Zadok e o profeta Natã derramariam óleo sagrado na cabeça de Salomão, designando divinamente como o novo rei do povo de Deus, assim como aconteceu com Saul, assim como aconteceu também com o próprio Davi. E depois Salomão se assentaria no seu trono, o consolidando como rei de Israel e de Judá. Lembrem-se que até aqui os reinos do norte e do sul ainda não estavam divididos. O que dividiu foi pecado. E queridos, nós precisamos compreender que acima de qualquer coisa, essa coroação de Salomão estava com a conformidade com a vontade do próprio Deus, o qual havia prometido que era Salomão que se sentaria no trono de Davi. Você vai ver isso em 1 Crônicas 22, 9. E Davi atesta isso. Veja comigo novamente o verso de número 48. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu visse com os meus próprios olhos. Então toda essa coroação magnífica de Salomão, conforme orquestrou o próprio rei Davi, estava acima de tudo conforme a vontade do próprio Deus. Agora eu quero chamar a tua atenção por um fator importante aqui no texto. Você não vai perceber isso provavelmente na tua Bíblia em português, mas quando se olha para o texto hebraico, quando você vê as expressões aí, viva o rei Salomão, seja com Salomão o Senhor, essas bênçãos declaradas ao novo rei, para isso é utilizado um verbo hebraico que carrega a ideia de perpetuidade. É o mesmo verbo utilizado para formar o nome Yahvé. O nome do Senhor, quando você vê aí em letra maiúscula, em caixa alta na tua Bíblia, Senhor, é o nome hebraico Yahvé. É o mesmo verbo, é a mesma palavra utilizada para formar esse nome. Isso mostra que os aspectos deste reino de Salomão, mesmo que manchado no pecado futuramente, seria perpétuo, longevo e, por que não dizer, sem fim. Até porque esse reino de Salomão, conhecido como um reino sem fim, eterno, vai ter como figura central não o próprio Salomão, mas alguém maior do que ele, alguém mais especial do que ele. E é importante observarmos também que toda essa grandiosidade, expressividade, consolidação de Salomão como rei de Israel teria um grande peso nas suas ações, porque como nós veremos no decorrer desta série, Salomão ele desobedece ao Senhor, ele quebra a aliança do Senhor por causa da vaidade do seu coração, por causa do pecado, por causa da idolatria. E sabe o que é que ele ouve do Senhor? Está lá em 1 Reis 11:11. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, e nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Meus irmãos, esse estabelecimento do reinado de Salomão, apesar de grandioso, necessário para a história de Israel, apontava para a instauração de um rei maior que Salomão e de um reinado mais glorioso do que o de Salomão. Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo, ele é o descendente perfeito, o filho de Davi que se assentou perfeitamente no seu trono. Inclusive, quando você abre o Evangelho de Mateus, um dos objetivos principais do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus é o descendente de Davi. Por isso que você vai ver na genealogia de fulano até fulano 14. De fulano até fulano 14. Por quê? Porque em hebraico o nome Davi significa 14. E Davi está ali encabeçando a genealogia de Cristo Jesus. E Jesus é esse descendente perfeito. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Olha que interessante essa ligação. Salomão entra em cortejo, montado na mula do rei. Jesus entra num jumentinho. E Mateus 21:9 diz que as multidões, tanto que iam diante dele como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Jesus é o rei perfeito, descendente perfeito, mas Jesus também era o ungido perfeito.
Jesus é conhecido como o Messias. A palavra Machia em hebraico significa ungido. E na tradução para o grego é Cristo. É por isso que ele é conhecido como Jesus Cristo, porque ele é o ungido de Deus. Ungido do Senhor prometido, aquele que era capaz de exercer o reino, e hoje ele está sentado no seu reino de poder e glória. Um reino eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. No texto, queridos, nós também sentimos a alegria das pessoas por causa do novo rei. Nós lemos que as pessoas se alegraram por causa do novo rei. Com um coração cheio de alegria, Benaia disse, amém. Ou seja, assim seja para a coroação de Salomão. Ele honrou Davi, concordou com as suas instruções, honrou Salomão, reafirmou a realeza, honrou ao Senhor, glorificou ao Senhor. Mas o reino inteiro estava escolhendo Salomão. Os sacerdotes tocavam trombeta. O povo dizia, viva o rei Salomão, e todo o povo subiu atrás dele tocando flauta, regozijando com alegria, de modo que a terra se fendia com o barulho deles. A alegria era enorme, era grande. No hebraico, literalmente, a terra foi fendida, foi rachada com a voz deles. Alguns dizem aqui que é uma espécie de hipérbole, mas o texto está sendo direto. Isso nos faz lembrar que Jesus, quando ele disse na cruz assim, ó, tetelestai, está consumado. Você lembra o que aconteceu? O véu do templo se rasgou, fendeu. O chão de Jerusalém rachou, de maneira que os santos passaram a ressuscitar e caminhar no meio do povo. Aqueles que estavam mortos ressuscitaram por causa da morte e a proclamação da vitória de Cristo Jesus. Ah, queridos, nós como seus súditos devemos ser assim também. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar dia após dia no reino de Cristo, porque essa foi a vontade eterna do nosso Deus, que Jesus se assentasse perfeitamente no trono, e assim nós fôssemos reunidos como seus súditos, como seu povo, e isso deve trazer alegria à nossa vida. O grande problema é que às vezes a gente foca em outras coisas, que não nos alegra naquilo que Cristo é e o que fez por nós. Nós tendemos muitas vezes a olhar para as durezas da vida, para a dificuldade da vida, para os anseios do nosso coração, para tudo que surge no dia a dia, para a situação no mundo, o mundo cada dia pior, o mundo cada dia lançado nas mazelas do pecado, as coisas mais difíceis a cada dia, e às vezes nós olhamos para as tempestades que nos circundam e ficamos tristes, abatidos, preocupados. Mas o que é que a Bíblia nos leva? Nos leva a termos alegria no Senhor o tempo todo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a nossa alegria não deve estar baseada naquilo que o mundo é, o que há aqui fora, mas naquilo que Cristo é, naquilo que Ele conquistou, naquilo que nós somos nele. E esse texto nos leva a pensarmos sobre isso. Alegria, porque o nosso Rei está no trono. Salomão decepcionou o povo que foi posto sobre suas mãos. Em um determinado momento nós vamos ver que ele foi para dentro da casa do Senhor, do templo, do lugar da presença de Deus, naquela época onde o Senhor se fazia presente para adorar outros deuses. Mas Jesus jamais nos decepciona. Ele é o Rei perfeito e fiel o tempo todo. Mas o texto, ele nos mostra algumas coisas que são interessantes também para analisarmos nesse momento onde Salomão ele vem em ascensão ao trono, conforme a vontade de Deus. E nós vamos ver que Salomão, como sucessor legítimo ao trono, provocou também a queda de um reinado ilegítimo. Salomão, como sucessor ao trono, provocou a queda de um reinado ilegítimo. A partir do verso 41, a narrativa nos diz que um homem chamado Adonias e seus convidados estavam ceando quando ouviram
todo o alvoroço na cidade. Mas quem era Adonias? Conforme é possível ver nos primeiros versículos do capítulo 1, Adonias era o filho mais velho de Davi, que havia tentado se autoproclamar rei de Israel. Viu o seu pai debilitado, o seu pai deitado, com dificuldade de se aquecer, e ele disse: eu serei o rei. E o verso 5 diz que, diante da debilidade de Davi, Adonias providenciou carro de guerra, cavaleiros, 50 homens que corressem na sua frente. Só que é interessante que o verso 6 vai adicionar uma nota para o meio do autor. Vai dizer que Davi foi omisso na criação de Adonias. Até mesmo o maior dos reis, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha problemas e pecados, e um deles foi a omissão. Davi foi omisso com seus filhos. Lembre-se de Aminon, que estuprou a sua filha Tamar, a irmã dele. Davi foi omisso. Lembre-se de Absalão. Davi também foi omisso com eles. Aliás, queridos, a omissão destrói vidas. E aqui nós estamos falando de contexto de pais, né? Quantos pais são omissos na criação dos seus filhos? Quantos pais se privam de falar a verdade para os seus filhos? De cuidar dos seus filhos? De instruir os seus filhos? Simplesmente passam a mão pela cabeça? Simplesmente permitem tudo? Inclusive nós estamos numa geração que vive assim. Pais totalmente omissos com seus filhos. E quando as consequências vêm, querem culpar a Deus, querem culpar a sociedade. Mas eu me refiro também de pais que estão dentro da igreja, que têm essa responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de instruir os seus filhos, mas são omissos. Davi foi um rei omisso e as consequências foram catastróficas. Mas falando de omissão como rei também, porque a omissão de Davi prejudicava o reino. Devemos entender que no reino de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi omisso, e nós também não podemos ser omissos concernente às coisas de Deus. Devemos sempre deixar claro aquilo que é verdade, aquilo que é necessário o tempo todo. Inclusive, queridos, se Davi fosse omisso com a autoproclamação de Adonias, conforme o texto no capítulo 1, Batseba e Salomão poderiam correr um sério risco de vida. É interessante que no verso 6 também diz que Adonias era de boa aparência. E é interessante que quando nós olhamos o primeiro e segundo livro de Samuel e o primeiro e segundo livro de Reis, que em determinado momento o autor dá atenção à boa aparência dos reis ou dos homens. Por exemplo, Saul é dito que tinha uma boa aparência. Absalão foi conhecido como um dos homens mais belos da época. E Adonias também, aqui diz que ele tinha uma boa aparência. Mas para que isso? Por que os autores colocavam que esses homens tinham uma boa aparência, mas logo depois falhavam? Para mostrar que o Senhor não vê como os homens veem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Foi isso que aconteceu quando Davi foi ungido rei. E Adonias fez sacrifícios ao Senhor sem a legitimidade para isso. O texto nos diz, assim como Saul havia feito certa vez. Homens como Joabe e Abiatar aceitaram esse reinado ilegítimo. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui muito interessante também. Veja que não há desconexão com a história que as Sagradas Escrituras vêm mostrando desde o início. Observe que Adonias, pelo seu próprio ímpeto, impulso, vontade, como alguém que não era da vontade de Deus, como alguém ímpio e alguém complicado diante do Senhor, ele queria usurpar o trono. Só que isso não começa aqui. Isso começa em Gênesis 3:15. A descendência da mulher sempre estaria em antagonia com a descendência da serpente como um reino parasita. Aliás, é isso que o reino das trevas tenta fazer o tempo todo. Não há um reino das trevas instituído, perfeito, consolidado, mas ele tenta sempre se apossar do reino de Deus, das coisas de Deus, da criação de Deus. E era isso que Adonias queria fazer, se apossar de um reino legítimo, com ilegitimidade, para fazer a vontade dele. Mas Davi entendia que não era Adonias
O Senhor disse a Davi que seria Salomão. Davi também havia prometido Batseba, que quem reinaria era Salomão, como está aqui no contexto, e ele cumpre o que havia acontecido. Mas a narrativa nos diz que diante do alvoroço, Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, aliado de Adonias, contou o que tinha acontecido. E no verso 49 é dito que todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. O reino ilegítimo se dissipou, se desfez, e é dito que Adonias teve pavor de Salomão. O termo usado aqui é diante da face de Salomão, como um rei já instituído, e ele se agarrou nas pontas do altar. No hebraico está no chifre do altar, né? Quem lê assim literalmente pensa que no altar tinha algum chifre, mas era alguma ponta de projeção sobre o altar. Provavelmente parecia como uma espécie de chifre de touro. Ele se agarra ali para que nada acontecesse com ele, com clemência, pedindo clemência, com misericórdia, porque era o altar do Senhor, não poderia haver esse assassinato ali. Mas dos versos 52 a 53, Salomão responde: se você for homem de bem, e nenhum dos seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei enviou os mensageiros e fizeram descer do altar Adonias, veio e se prostrou diante do rei Salomão, e Salomão disse: vá para sua casa. Vejam que Salomão deu a Adonias um adiamento limitado. Isso ia, queridos, contra todos os costumes que se conhece no mundo antigo, no que se diz respeito a reis. Era comum e até esperado que quando um novo rei assumisse o trono, ele executasse todos os reis em potencial. Mas Salomão não apenas deixou o seu rival viver, mas também deixou que ele vivesse tranquilamente em paz. Se cumprisse aquilo que era certo. Foi uma medida de graça, de misericórdia e um bom começo para o reinado de Salomão. A misericórdia de Salomão foi reiterada nesse exato momento como rei. E meus irmãos, nós usamos isso que aconteceu com Salomão, dissipando, desfazendo o rei ilegítimo, para nos lembrar que o reinado de Cristo, o Rei dos Reis, espanta, desmonta, desfaz o reinado ilegítimo das trevas. O que é que nós lemos aqui em Colossenses capítulo 2 na liturgia? Foi na cruz do Calvário que Cristo envergonhou principados e potestades, envergonhou o reino das trevas, subverteu o reino das trevas debaixo dos seus pés. Jesus é o Rei perfeito que ele quebra, ele desfaz, ele desmonta o reino ilegítimo das trevas. Sim, de maneira geral, mas também o reino das trevas dentro do coração do homem. Efésios capítulo 2 diz que todo homem, sem Cristo Jesus, andava outrora segundo o príncipe deste mundo. O príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que vos amou, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, pertencente ao reino das trevas, vos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Vocês foram salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo, ele dissipa as trevas no seu reino cósmico, mas também dentro do coração do homem. E Paulo, ele usa essa linguagem de domínio do reino de Cristo sobre o reino parasita de Satanás. Mas é verdade que este mundo ainda carrega características claras deste reino ilegítimo. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos a festa dos absurdos, que é o carnaval. Uma das maiores expressões de um reinado ilegítimo que existe neste mundo. Um tempo de prostituição. Coisas horríveis, inclusive matérias aí ensinando como se prostituir rapidamente e fácil nos blocos de carnaval. Um tempo de corrupção, onde o dinheiro do povo é usado para festança. Dinheiro que era para salvar vidas.
dinheiro que era para a infraestrutura das cidades, um tempo de idolatria, onde demônios são exaltados, onde tentam envergonhar o Senhor Jesus Cristo, um tempo de horrores, aonde o homem tenta se colocar no lugar de Deus. E esse reino ilegítimo fica claro quando nós olhamos para momentos como esses. Mas como disse um puritano chamado Matthew Raymond, sobre o reino de Cristo, a prosperidade do reino de Cristo e sua casa é insulto e terror para os seus inimigos. Nenhuma ponta do altar, nenhuma forma de piedade, nenhuma religião simulada podem servir de proveito aos que não se submeterem à sua autoridade e não aceitarem a sua salvação. E se a submissão deles for hipócrita, perecerão sem remédio. Um dia, queridos, todos, querendo ou não, terão de se render sobre o senhorio de Cristo Jesus. Todo joelho, querendo ou não, se dobrará diante de Cristo Jesus. E o reino ilegítimo não irá prevalecer sobre o reino do Senhor Jesus Cristo. Ainda que seja uma coisa visível neste mundo, ainda que pareça uma verdade mais clara aos nossos olhos, às vezes as pessoas perguntam assim: cadê o reino de Cristo se o mundo só piora? Cadê o reino de Cristo se o mundo só vai ladeira abaixo? Pois bem, queridos, o reino de Cristo está aí, está em vigor, está em domínio. E ainda que o reino das trevas pareça estar triunfando, não prevalecerá sobre o reino de Cristo Jesus. Agora observem que quando Davi deu ordens para instituir Salomão como rei, as pessoas tiveram de fazer uma escolha. É a mesma escolha posta todos os dias diante do mundo. Aceitarão o rei que Deus ungiu? Se submeterão ao seu governo, à vida ao seu governo, ou viverão de acordo com as regras de outro rei? De um reino ilegítimo. No que estamos falando do reino das trevas, ou do próprio reino do coração do homem pelas concupiscências do pecado. Ah, meus irmãos, o reino das trevas dá aos homens uma falsa anistia para que possam levar vantagem sobre a carne, por exemplo. Quantos estão lançados no adultério? Quantos fora, mas dentro da igreja também? Lançado no adultério, na lascívia, na fornicação, em todos os prazeres desenfreados da carne. Quantos estão assim, sucumbindo ao reino ilegítimo? Ou em outras esferas da vida, por exemplo, quantos estão sucumbindo nos meios dos relacionamentos, do dia a dia, na vida, do trabalho? Quantas pessoas que dizem ser tementes a Deus, mas são desonestas, por exemplo, no seu trabalho? Ah, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Eu não falo apenas de roubar ou de tirar, mas de deixar de fazer também aquilo que deve ser feito, porque isso se torna um roubo. Isso se torna uma desonestidade. É isso que o reino maligno do nosso coração quer, fazer aquilo que é errado. As crianças, por exemplo, as crianças de hoje em dia pensam que podem desobedecer aos pais como querem. Papai mandou, mamãe mandou, mas eu faço o que eu quero. Eu falo o que eu quero. Eu obedeço se eu quiser. Crianças, os pais de vocês foram colocados como representantes do Rei Jesus Cristo para cuidar da vida de vocês. E quando vocês desobedecem os pais, quando vocês não vivem de acordo com o que os pais estão ensinando, quando vocês não honram os pais de vocês, vocês estão dando lugar ao reino ilegítimo deste mundo. E não ao reino de Cristo Jesus. Infelizmente, muitos dizem aceitar este reino, mas não aceitam de fato Jesus como Senhor e Salvador. Vão para a igreja apenas com status, vão para a igreja apenas para tentar sugar de Deus aquilo que elas querem. Vão para a igreja, como nós ouvimos o presbítero Alberto falando hoje pela manhã, apenas para ser mais um elemento num sincretismo religioso absurdo. Aqueles que se dizem render a Cristo, mas se rendem a horóscopo, a Cristo, mas a Umbanda, dentre outras coisas.
mas isso é se render ao reino ilegítimo das trevas. Mas aqueles que exaltam Cristo como Rei, com os lábios e com o coração, esses terão alegria perene. Porque Jesus dissipou o reino das trevas. E a alegria de fato só existe para aquele que tem a Cristo Jesus. Vejam, irmãos, o reino de Jesus, ele não pode ser negado. O reino de Cristo exerce um domínio sobre a vida do homem irreversível. Ninguém, quando Jesus quer salvar alguém, quando ele comunica a salvação, ninguém fala assim, eu não quero. Impossível. Biblicamente na história, impossível. Porque é Jesus que vai e resgata a ovelha perdida. Mas nós temos essa responsabilidade todos os dias. Se somos de fato salvos, eleitos, chamados, modificados por esse reino, as nossas escolhas devem ser por aí, nesse caminho, e nunca devemos nos apartar dele. Mas falando de domínio do Senhor, ele exerce esse domínio sobre nós. Mas não só sobre nós, sobre pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. Salomão foi o legítimo sucessor do trono, instituído como rei em Israel, mas em Israel. Só que o nosso rei Jesus, ele é rei sobre todas as coisas. Não há 1 centímetro no universo cósmico onde Cristo não seja rei. Mas existe essa beleza. Ele resgata pessoas de todos os lugares para o adorar como Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado sobre todas as nações. E nós, como povo do Senhor, nós nos regozijamos nessa verdade, porque fazemos parte desse reino e fomos conquistados por ele. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão adorar ao Senhor, e que ele vai sempre ser bendito. Salomão foi chamado como alguém que estava sendo bendito, mas o Senhor foi abençoado também pelo que fez na vida de Salomão. Mas Jesus Cristo, ele é bendito eternamente. Ele é o Senhor eterno. E nós vamos louvar a esse Deus como um povo resgatado, como um povo que faz parte desse reino, lembrando que um dia, mesmo separados aqui, no mundo, todos estarão reunidos na frente do Cordeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos cantar essa verdade então, convido vocês a colocarem-se de pé.